Existe um barulho que é tão alto que ele se torna a nossa versão de silêncio. É o zumbido constante do celular, vibrando com notificações, o ruído de fundo das notícias que se repetem em loop. Na televisão, a cacofonia interna de pensamentos que não param de girar, nos lembrando de todas as responsabilidades, todas as preocupações, todas as promessas que ainda não se cumpriram. E é nesse barulho todo, meus irmãos, minhas irmãs, que muitos de nós tentamos ouvir a voz de Deus, tentamos discernir um sussurro divino em meio a um furacão de ansiedades humanas. E, não ouvindo nada além do nosso próprio caos, chegamos ao final do dia com a alma cansada, o coração pesado e a pergunta que não quer calar: Deus, onde estás? Por que não respondes? Talvez você tenha chegado até este canal hoje carregando exatamente esse sentimento. A sensação de que suas orações não passaram do teto, de que a sua fé, outrora forte, agora parece uma chama fraca e vacilante, ameaçada pela mais leve brisa da desilusão. E se esse é o seu caso, eu quero convidá-lo, por alguns minutos, a fazer algo radicalmente contracultural. Eu quero convidá-lo a parar. Sim, apenas parar. Respire fundo comigo agora, não como um simples ato fisiológico, mas como um ato espiritual de entrega. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões e, por um instante, abandone a luta, porque a mensagem de hoje não é sobre gritar mais alto, não é sobre fazer mais esforço, não é sobre repetir fórmulas mágicas de oração. É sobre um princípio esquecido, um alicerce espiritual que sustenta todos os milagres, mas que frequentemente ignoramos em nossa sede por respostas imediatas. Estou falando do silêncio, não do silêncio vazio, do silêncio da ausência, mas do silêncio fértil, do silêncio cheio de presença, do silêncio que é a linguagem do eterno. Para entendermos isso, precisamos visitar um dos momentos mais angustiantes e, paradoxalmente, mais reveladores da vida de um homem chamado Jó. A Escritura nos diz que Jó era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Ele tinha uma família, posses, respeito e, em um curto espaço de tempo, ele perdeu tudo, absolutamente tudo: seus bens, seus filhos, sua saúde. Ele se sentou em cinzas, com um corpo coberto de chagas doloridas, e a sua alma foi inundada por uma dor tão profunda que mal podemos conceber. E qual foi a reação inicial dos seus amigos? Eles se sentaram com ele, em silêncio, por 7 dias e 7 noites. E aquele talvez tenha sido o maior ato de sabedoria que eles tiveram, porque o sofrimento profundo exige um respeito silencioso. Mas então eles romperam o silêncio, começaram a falar, e ao falar, tentaram enquadrar a tragédia de Jó em teologias simplistas, em explicações rasas. Disseram que ele devia ter pecado, que Deus estava o disciplinando, que se ele se arrependesse, tudo se resolveria. Era o barulho da religião tentando explicar o inexplicável. E durante capítulos e capítulos, Jó debate, clama, questiona, exige um encontro, face a face, com o Criador. Ele quer uma resposta, ele quer entender o porquê. E, finalmente, Deus responde. Mas a resposta de Deus, registrada a partir do capítulo 38, é uma das coisas mais espetaculares e assombrosas de toda a Bíblia. Deus não dá uma explicação, ele não apresenta um relatório detalhando os motivos celestiais para o sofrimento de Jó. Em vez disso, ele faz uma série de perguntas retóricas avassaladoras que expõem a limitação radical da perspectiva humana. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Pergunta o Senhor. Quem lhe fechou o mar com portas?
quando este rompeu e saiu da madre. Acaso tu tens braço como Deus, e tua voz troveja como a sua? Deus conduz Jó a uma jornada cósmica, mostrando-lhe a complexidade insondável da criação, a sabedoria por trás de cada fenômeno natural, a grandeza de um governo divino que escapa completamente à compreensão humana. E qual é a resposta de Jó diante dessa revelação esmagadora? Ele não diz: "Ah, agora entendi o motivo dos meus filhos terem morrido." Ele não recebe uma explicação, ele recebe uma revelação da própria pessoa de Deus. E isso é suficiente. A sua resposta é de uma humildade profunda e transformadora. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. O milagre na vida de Jó não foi a restauração de seus bens, que veio depois, mas a transformação interior que ocorreu no encontro com o Deus vivo. Ele saiu daquela experiência sem todas as respostas para suas perguntas, mas com algo infinitamente mais valioso, uma fé que não dependia mais das circunstâncias, porque estava ancorada na natureza imutável de Deus. A sua fé foi transferida do porquê para o quem, e é aqui, meu amigo, minha amiga, que a nossa jornada hoje começa de verdade. Quantas das nossas angústias nascem da nossa demanda por explicações? Quantas noites em claro são gastas tentando decifrar um código que não nos foi dado para decifrar? Nós, seres finitos, queremos administrar o infinito. Queremos que o oleiro preste contas ao barro. E Deus, em sua misericórdia, muitas vezes não nos dá a explicação que pedimos, porque o que Ele quer nos dar é algo muito maior, uma revelação de si mesmo. Ele quer que a nossa fé, como a de Jó, seja transferida do terreno instável dos porquês para a rocha eterna do quem. O silêncio de Deus, então, deixa de ser um vazio aterrador e se torna um convite para confiarmos não no que entendemos, mas em aquele que é soberanamente bom. Mesmo quando a vida é profundamente incompreensível, precisamos parar por aqui por hoje, para que essa verdade possa ecoar no seu coração. No próximo bloco, vamos explorar juntos como, na prática, podemos encontrar a paz e a direção de Deus nesses momentos de aparente silêncio. Mas antes de seguir, eu quero te fazer um convite muito especial. Enquanto você reflete sobre essa mensagem, eu gostaria que você fosse até os comentários e escrevesse, não um pedido, mas uma palavra-chave da sua esperança. Pode ser uma única palavra que resume o que você está escolhendo crer, mesmo sem ver. Pode ser paz, propósito, restauração ou confiança. Vamos construir um mural de fé, mostrando que mesmo em silêncio, nossa esperança permanece. E se esta palavra fez sentido para o seu coração, inscreva-se no canal. Aqui, nós não somos uma plateia, somos uma comunidade que aprende, chora e cresce junta na fé. Cada inscrição é um amém silencioso a essa jornada. Te encontro no próximo bloco. Então, chegamos ao coração da nossa questão, não é mesmo? Como navegar na prática esses vales de silêncio divino? Como transformar a angústia da espera em uma esperança ativa? Como encontrar, para usar uma linguagem bem contemporânea, o GPS da alma quando a tela parece completamente escura? A resposta, meus irmãos, minhas irmãs, não está em um manual de instruções, mas em um reajuste da nossa percepção. Muitas vezes estamos tão focados em buscar uma voz audível, um sinal espetacular, um e-mail celestial com as coordenadas detalhadas para os próximos 10 anos, que nos tornamos surdos aos múltiplos outros modos pelos quais Deus já está se comunicando conosco. O profeta Elias, em um momento de profundo desgaste e medo, esperou ouvir a voz de Deus no vento forte
e impetuoso, mas ela não estava lá. Ele a esperou no terremoto, mas ela não estava lá. Ele a esperou no fogo e novamente não a encontrou. Foi então, após todo o ruído e a fúria dos elementos, que ele ouviu um síssel tranquilo e suave, o que algumas traduções chamam de o som de um silêncio fino. E ali, naquele sussurro quase imperceptível, estava a presença de Deus. A nossa primeira disciplina prática, portanto, é o treinamento da atenção. É aprender a desacelerar o ritmo dos nossos pensamentos e começar a colher os sussurros de Deus que estão espalhados pelo nosso dia. Esses sussurros não vêm geralmente como uma voz externa, mas como uma convicção interna, uma paz que insiste em permanecer em meio ao caos, uma lembrança súbita e oportuna de uma promessa bíblica que acalma o nosso espírito, uma sincronicidade inexplicável no nosso caminho. Vou dar um exemplo prático da vida real. Imagine a Sofia, uma arquiteta que dedicou os últimos 5 anos de sua vida a um projeto urbanístico monumental. Ela investiu criatividade, horas incontáveis de trabalho, sua reputação, e eis que, por fatores completamente alheios ao seu controle, o projeto é cancelado. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Não há feedback, não há novas portas que se abrem imediatamente. Só há o vazio e a pergunta: Deus, para onde foi o propósito que tu tinhas para mim? Nos dias que se seguiram, a Sofia poderia ter se afogado no barulho das autocríticas severas e na ruminação mental. Mas em vez disso, ela fez uma escolha deliberada. Ela decidiu, mesmo sem ânimo, abrir sua Bíblia não para caçar uma promessa, mas simplesmente para estar na presença. E seus olhos caíram sobre uma passagem em Isaías, que ela já havia lido dezenas de vezes. Porque, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Naquele contexto de luto profissional, aquelas palavras não foram uma explicação, mas um bálsamo. Elas não explicaram o porquê do cancelamento, mas reafirmaram o quem estava no controle. Foi um sussurro, um daqueles momentos em que a palavra salta da página e se torna vida no espírito. Esse foi o primeiro fio de luz no escuro da Sofia. Outro sussurro veio dias depois, quando uma amiga, sem saber de nada do projeto cancelado, ligou para ela e disse: Sofia, não sei porquê, mas senti que precisava te ligar para dizer que Deus me colocou você no coração e que Ele vê a semente do que Ele plantou em você, mesmo que ela esteja debaixo da terra agora. Coincidência? Para a fé, não existem coincidências. Existem sacramentos do cuidado divino, pequenos sinais de que não estamos sozinhos. Essa é a prática, meus amigos, é manter um diário dos sussurros. Não é um diário de orações atendidas de forma espetacular, mas um caderno onde você registra esses momentos sutis, a paz que veio inesperadamente durante o trânsito caótico, a música que tocou no rádio e tocou exatamente na ferida que precisava ser curada. O versículo que pareceu brilhar para você naquele dia, o abraço de um filho que veio no momento exato da sua solidão. Quando você começa a registrar esses sussurros, você está, na verdade, treinando os seus olhos espirituais para enxergar Deus na penumbra. Você está construindo um histórico de fidelidade, e é esse histórico que sustenta a nossa fé nos longos invernos da alma. A segunda disciplina é a oração contemplativa. Muito da nossa vida de oração é centrada em pedir, em suplicar, em listar necessidades. E isso é bíblico
e válido, mas existe uma dimensão mais profunda da oração, que é simplesmente estar na presença de Deus sem uma agenda. É o sentar-se como um amigo ao lado do amigo e ficar em silêncio. Oferecer a Deus não as suas palavras, mas o seu silêncio. Dizer: Pai, estou aqui, não tenho mais palavras, estou apenas aqui. Na tua presença, fala o que tu quiseres, ou deixa-nos apenas em silêncio juntos. Esse tipo de oração tira a pressão da performance e nos coloca no lugar de filhos, que podem simplesmente repousar no colo do Pai. É nesse repouso, nessa entrega ativa, que uma nova força começa a brotar. A força que não vem do nosso esforço, mas do Espírito Santo que habita em nós. E é sobre essa força, sobre essa capacitação sobrenatural para caminharmos, mesmo quando não enxergamos o caminho, que vamos mergulhar no nosso terceiro e último bloco. Veremos como o apóstolo Paulo experimentou isso de forma tão visceral que pôde declarar: quando sou fraco, então é que sou forte. Mas antes de seguirmos para essa conclusão poderosa, eu quero reforçar o nosso combinado. Você já se inscreveu no canal? Essa jornada é muito mais rica quando feita em comunidade. E aquele mural de fé que começou nos comentários com a palavra-chave da sua esperança está lindo de se ver. Paciência, sabedoria, alegria são sementes de fé que plantamos juntos. Se você ainda não colocou a sua, eu te convido a fazer isso agora. Qual é a palavra que o Espírito Santo está gravando no seu coração neste exato momento? Compartilhe aí. E se você já é inscrito, que tal marcar alguém nos comentários que precisa ouvir esta mensagem hoje? Alguém que está no seu vale de silêncio. Às vezes, ser o sussurro de Deus na vida de outra pessoa é a maior prova de que Ele está conosco. Eu te espero para o nosso último bloco, onde tudo se conecta. Chegamos ao nosso último encontro e quero levar você a um lugar de quietude profunda. Depois de entendermos que o silêncio de Deus não é abandono, mas um convite para uma fé mais madura. E depois de explorarmos as disciplinas práticas para ouvir seus sussurros, resta uma pergunta final: como transformar essa compreensão em uma força tangível e sustentável que nos carregue não apenas por uma semana, mas por toda uma vida de altos e baixos? A resposta está em um dos paradoxos mais belos e desafiadores das Escrituras, vivido intensamente pelo apóstolo Paulo. Em sua segunda carta aos Coríntios, ele faz uma revelação extraordinária. 3 vezes suplicou ao Senhor que afastasse dele um espinho na carne, uma limitação, uma dor que o afligia. E a resposta que recebeu não foi a remoção imediata do sofrimento, mas uma declaração que mudaria para sempre a sua perspectiva de força e fraqueza. O Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é diante dessa revelação que Paulo, um gigante da fé, faz sua declaração mais contundente: por isso, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos parar por um momento e respirar fundo com essa verdade. O poder de Deus não é simplesmente adicionado à nossa força. Ele é perfeccionado. Encontra seu ambiente ideal na nossa fraqueza reconhecida e entregue. É um princípio espiritual contraintuitivo. Nossa cultura nos ensina a esconder as fraquezas, a projetar uma imagem de solidez inabalável, a acreditar que a vitória cristã significa sempre superar, triunfar e exibir resultados.
Mas o Evangelho do Reino nos ensina algo radicalmente diferente. A verdadeira vitória muitas vezes se parece com rendição. A força mais poderosa do universo não é a que esmaga o obstáculo, mas a que suporta com uma paz inexplicável, a que persevera com uma alegria que não vem das circunstâncias, a que, mesmo sangrando, continua amando. É a força do grão de trigo que, para dar fruto, precisa morrer para si mesmo e cair na terra. É a força de Cristo na cruz, que em seu momento de maior aparente fraqueza e derrota, estava realizando a maior vitória da história cósmica. E como isso se aplica à sua vida prática? Pense no Mateus, um professor de história, que após 2 anos de tentativas, viu seu projeto de uma escola comunitária ser arquivado pela prefeitura. A frustração era imensa. Ele havia orado, jejuado, trabalhado incansavelmente. O silêncio de Deus parecia um não retumbante. Ele se sentia profundamente fraco e fracassado. Foi então, nesse lugar de desalento, que ele se lembrou das palavras de Paulo. Em vez de continuar lutando com suas próprias forças, ele decidiu, num ato de fé, gloriar-se naquela fraqueza. Ele orou: Pai, não entendo. Meus planos falharam, minha capacidade se esgotou. Estou fraco. Mas se o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então eu te entrego este meu fracasso. Mostra-te forte nele. Essa oração de rendição não mudou a situação imediatamente, mas mudou o Mateus. A ansiedade deu lugar a uma paz profunda. A necessidade de controlar o resultado foi substituída por uma confiança serena no controle de Deus. E algumas semanas depois, um antigo colega de faculdade, sabendo do seu conhecimento e paixão por educação, o convidou para a Colidere, um projeto de museu interativo. Uma oportunidade que ele nunca havia sequer considerado, mas que se alinhava perfeitamente com seus dons de uma forma nova e inesperada. O poder de Deus foi aperfeiçoado na fraqueza dele. O caminho não foi aquele que ele havia traçado, mas era um caminho aberto por Deus no deserto da sua decepção. Meu irmão, minha irmã, encerro nossa jornada de hoje convidando você a fazer essa mesma oração de rendição, onde você se sente fraco, onde seus planos desmoronaram, onde o silêncio de Deus parece mais assustador. É exatamente aí que você deve plantar a bandeira da sua fé e declarar: Senhor, a tua graça me basta. Em minha fraqueza manifesta o teu poder. Eu confio não no meu entendimento, não na minha capacidade de resolver, mas na tua fidelidade, que atravessa até o mais profundo silêncio. Essa não é uma oração de derrota, é uma oração de vitória. É a declaração de que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la, nos modos e no tempo dele. E essa certeza, essa âncora da alma, é o que transforma uma semana qualquer em um campo fértil para os milagres mais silenciosos e profundos. E assim, fechamos nosso tempo juntos. Mas como sempre digo, a tela pode apagar, mas a nossa comunidade continua. E falando em comunidade, eu tenho um desejo muito especial do meu coração. Primeiro, se esta mensagem tocou você, se fez sentido na sua jornada, faça parte oficial desta família, clicando em inscrever-se e ativando o sininho. Não quero que você perca nenhum dos nossos próximos passos. Cada novo inscrito é como uma luz que se acende, mostrando que não estamos sozinhos nesta caminhada. E segundo, e mais importante, eu quero verdadeiramente ouvir a sua voz. Nos comentários, não me diga apenas o que você precisa. Conte para mim e para toda a nossa comunidade o que esta mensagem despertou em você. Qual foi o seu maior aprendizado hoje? Foi sobre
o silêncio de Deus, sobre os sussurros, sobre a força, na fraqueza. Como você vai aplicar isso na sua semana? Sua história, sua percepção é um tesouro que pode abençoar alguém que está lendo. Vamos transformar os comentários em um verdadeiro diário de bênçãos e insights, onde nos fortalecemos mutuamente. E, se este momento foi especial, se você sentiu que essa palavra foi para você, deixe seu like no vídeo. É mais do que um gesto para o algoritmo. É uma forma de dizer amém, de ecoar esta mensagem e permitir que ela alcance outros corações que precisam desta mesma verdade. É o nosso mural de fé se expandindo. Lembre-se, você não está sozinho. Mesmo no silêncio, Ele está trabalhando. Tenha uma semana não apenas boa, mas profundamente consciente da presença silenciosa e poderosa de Deus em cada detalhe. Fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima e que Deus grandemente te abençoe.